A ideia de que a lei de Deus está escrita no coração do homem pode ser encontrada em diferentes passagens bíblicas e também é um conceito presente em diversas tradições espirituais e filosóficas. Vamos analisar essa correlação. Primeira essência. Referências bíblicas. Lei de Deus escrita no coração. Versículo Jeremias 31:33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui, Deus promete que sua lei não será apenas externa, como em tábuas de pedra, no caso dos 10 mandamentos, mas algo interno, gravado no coração do homem. Romanos versículo 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem naturalmente de conformidade com a lei, não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmos, pois mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-se, quer defendendo-se. Paulo afirma que mesmo aqueles que não receberam diretamente a lei de Moisés têm um senso interno do que é certo e errado, o que indica que a lei de Deus está inscrita na natureza humana. Versículo Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seus entendimentos. A repetição da profecia de Jeremias reforça que essa lei é algo espiritual e internalizado. Segunda essência. O número 621 e a sabedoria de Salomão. O número 621 não parece estar diretamente associado a Salomão na Bíblia, mas podemos fazer algumas conexões simbólicas. Salomão é amplamente reconhecido por sua sabedoria, especialmente no livro de Provérbios, onde ensina sobre a justiça, a retidão e o temor a Deus. Provérbios 3:3. Não te deixem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aqui, a sabedoria é vista como algo a ser internalizado, semelhante à lei de Deus no coração. Versículo 1 Reis 3:9. O pedido de Salomão a Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Salomão pede a Deus não riquezas, mas sabedoria, demonstrando que o verdadeiro conhecimento divino vem de dentro, do coração. Terceira essência. Conexão filosófica e espiritual. A ideia de que a lei de Deus está escrita no coração do homem também é defendida em outras tradições, como estoicismo, o conceito de lei natural, ou seja, a noção de que a moralidade está intrínseca à natureza humana e não depende de regras externas. Cristianismo místico e gnosticismo, a crença de que a sabedoria divina pode ser acessada interiormente, sem necessidade de dogmas externos. Filosofia oriental. O taoísmo e o budismo ensinam que a verdade não está fora, mas dentro de cada indivíduo. Conclusão. A correlação entre a lei de Deus escrita no coração do homem e a sabedoria de Salomão está na ideia de que o conhecimento da justiça e do certo e errado não vem apenas de normas externas, mas está gravado na própria essência humana. Salomão, como símbolo da sabedoria divina, representa essa busca por uma moralidade que transcende leis externas e se torna parte do próprio ser. A correlação entre Eclesiastes, a Bíblia em geral e o Livro dos Espíritos na questão 621 gira em torno da ideia de que a lei divina está escrita no coração do homem, mas o entendimento sobre sua aplicação e funcionamento não é imediato, sendo necessário um processo de aprendizado, experiência e evolução espiritual. Quarta essência. Eclesiastes e a lei no coração. Eclesiastes é um livro profundamente filosófico que reflete sobre o sentido da vida, a justiça e os desígnios de Deus. Há uma passagem que pode se relacionar com essa ideia. Eclesiastes versículo 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Interpretação. Deus colocou um senso de eternidade, moralidade e busca pelo divino no coração humano. Contudo, o homem não compreende completamente os caminhos de Deus, ou seja, as leis divinas estão nele, mas ele não sabe como foram feitas nem como funcionam plenamente. Isso indica um processo gradual de aprendizado, onde a consciência das leis divinas se expande ao longo do tempo. Quinta essência. Livro dos Espíritos, versículo questão 621. Pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência. Interpretação e correlação com Eclesiastes. Assim como em versículo Eclesiastes 3:11, o Livro dos Espíritos confirma que o ser humano já possui a lei de Deus dentro de si.
No entanto, compreender e aplicar essa lei requer aprendizado e evolução, pois não sabemos de imediato como ela funciona. Evolução da consciência. O Livro dos Espíritos sugere que o espírito evolui gradualmente, despertando para o entendimento dessas leis divinas. O homem nasce com senso moral, mas a compreensão sobre o bem, o mal e a justiça se desenvolvem ao longo do tempo. Isso está em harmonia com a ideia de Salomão em Eclesiastes, de que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas não revelou de imediato todos os seus mistérios. Sexta essência. Conexão com a sabedoria de Salomão. Salomão, considerado o homem mais sábio da Bíblia, buscou o entendimento das leis divinas, mas reconheceu suas limitações. Provérbios 4.7. A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Correlação. A sabedoria de Salomão reforça que a lei de Deus já está no coração, mas o entendimento dela exige esforço, busca e aprendizado. O Livro dos Espíritos complementa essa ideia ao afirmar que o espírito humano, ao evoluir, vai compreendendo melhor essas leis. Conclusão. A lei está no coração, mas a compreensão vem com o tempo. Eclesiastes e o Livro dos Espíritos concordam que a lei de Deus está dentro de nós, mas não sabemos imediatamente como ela funciona. A evolução espiritual, o autoconhecimento e a experiência são necessários para que o ser humano compreenda plenamente as leis divinas. Salomão, em sua sabedoria, também reconheceu que o verdadeiro entendimento exige tempo, humildade e busca constante. Essa visão une a sabedoria bíblica, filosófica e espírita, mostrando que o despertar da consciência é um processo contínuo de aprendizado e evolução. A correlação entre a lei de Deus escrita no coração versículo, Eclesiastes 3.11, Livro dos Espíritos, questão 621, e a neurociência, com a divisão do cérebro em reptiliano, límbico e córtex pré-frontal, reflete a evolução da consciência humana e o desenvolvimento espiritual. Essa conexão pode ser entendida pela progressão do homem desde instintos básicos até a racionalidade e moralidade superior, demonstrando como a consciência das leis divinas se manifesta e se desenvolve no ser humano. Sétima essência. Estrutura cerebral e evolução da consciência. Cérebro reptiliano, sobrevivência e instinto. O cérebro reptiliano é a parte mais primitiva do cérebro, responsável por instintos básicos de sobrevivência, agressividade, reprodução e territorialidade. Relaciona-se com a fase inicial da humanidade, quando o homem agia mais por impulso e instinto, sem muita reflexão moral. Neste estágio, a lei de Deus já está presente, mas o homem ainda não tem consciência dela. Eclesiastes 3.11, pôs a eternidade no coração do homem, mas este não compreende as obras de Deus. Correlação com o Livro dos Espíritos. Os espíritos ensinam que a humanidade evolui moralmente, passando de um estado de ignorância para um estado de maior entendimento da lei divina. No cérebro reptiliano, o homem ainda não compreende a moralidade de forma profunda, pois sua prioridade é a sobrevivência instintiva. Oitava essência. Sistema límbico, emoções e conexão social. O sistema límbico é responsável por emoções, vínculos sociais, memórias afetivas e comportamento emocional. Relaciona-se à fase em que o homem começa a desenvolver consciência emocional e social, aprendendo sobre amor, compaixão e moralidade. Aqui, a lei de Deus começa a ser percebida, mas ainda de forma emocional e subjetiva. Nona essência. Córtex pré-frontal, racionalidade, ética e moralidade superior. O córtex pré-frontal é a parte mais desenvolvida do cérebro humano, responsável por raciocínio lógico, planejamento, autocontrole e moralidade avançada. Relaciona-se ao momento em que o homem alcança a sabedoria e começa a compreender as leis divinas de forma racional e consciente. Aqui, a lei de Deus não é apenas sentida, mas compreendida e aplicada de maneira ética e consciente. Correlação com a lei de Deus e a sabedoria de Salomão. A evolução espiritual se reflete no avanço do uso do córtex pré-frontal, permitindo que o homem entenda e viva conforme as leis divinas. Em Provérbios 4.7, Salomão ensina que a sabedoria deve ser buscada ativamente, pois não vem apenas por instinto ou emoção, mas sim pelo uso da razão e da experiência. No Livro dos Espíritos, os espíritos superiores explicam que o ser humano tem a responsabilidade de desenvolver sua moralidade e inteligência, evoluindo para compreender melhor as leis divinas. Décima essência. A evolução do homem, do instinto à sabedoria divina. Podemos visualizar essa evolução em 3 estágios. Estágio cérebro reptiliano, sistema límbico, córtex pré-frontal.
Nível de consciência instintivo, emocional, moral e espiritual. Foco sobrevivência e impulsos, emoções e relações, ética, racionalidade. A correlação entre uma vida vivida por princípios e outra vivida pelo prazer imediato pode ser analisada à luz da escala de consciência de Hawkins, das partes do cérebro, reptiliano, límbico e córtex pré-frontal, e dos ensinamentos espirituais sobre os frutos da carne e do espírito. 11ª essência. Vida por princípios versus vida por prazer imediato. Aspecto: vida por princípios, vida por prazer imediato. Foco: longo prazo, valores morais e espirituais. Curto prazo, satisfação dos desejos e instintos. Decisões baseadas em reflexão, ética e responsabilidade. Baseadas em impulsos, desejos e emoções passageiras. Consequências: estabilidade, crescimento e harmonia. Frustração, instabilidade e sofrimento. Cérebro predominante, córtex pré-frontal, razão, planejamento, moralidade. Cérebro reptiliano e límbico, impulsos, emoções. Escala de Hawkins: níveis elevados, maior que 400, razão, amor, iluminação. Níveis baixos, menor que 200, medo, raiva, desejo, orgulho. Lei de Deus compreendida e aplicada com sabedoria. Sentida, mas ignorada ou distorcida. 12ª essência. Os princípios como caminho para a evolução. Os princípios morais são fundamentais para a evolução da consciência e atuam como pilares para viver de acordo com a lei de Deus. Princípio: alinhamento com os níveis elevados de consciência. Fidelidade: mantém os laços de confiança e honra. Amizade: relacionamentos baseados em amor e respeito. Responsabilidade: assume as consequências das próprias ações. Paciência: tolera dificuldades sem desespero ou irritação. Prudência: avalia riscos e age com sabedoria. Temperança: controle dos impulsos e prazeres. Fortaleza: perseverança diante das adversidades. Respeito: consideração pelos outros e pelo mundo. Humildade: reconhecimento das próprias limitações e aprendizado contínuo. Modéstia: simplicidade e ausência de arrogância. Esses princípios estão diretamente ligados aos frutos do Espírito, descritos na Bíblia, Gálatas 5:22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, autocontrole. 13ª essência. Vida por prazer imediato e os frutos da carne. A busca pelo prazer imediato leva a um comportamento baseado nos frutos da carne, descritos em versículo Gálatas 5:19 e 21. Imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, discussões violentas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Esses comportamentos estão associados a níveis baixos de consciência, controlados pelo cérebro reptiliano e límbico, focados no instinto e nas emoções básicas. 14ª essência. Condutas para a evolução da consciência. Autoconhecimento e reflexão. O analisar comportamentos e padrões emocionais. O identificar áreas onde os frutos da carne ainda dominam. 2. Prática da virtude. O desenvolver fidelidade, prudência, paciência e outras qualidades elevadas. 3. Desenvolvimento da temperança. O controlar impulsos e buscar o equilíbrio emocional e racional. 4. Relacionamentos saudáveis. O construir laços baseados na confiança, respeito e amor verdadeiro. 5. Propósito e serviço. O direcionar a vida para causas nobres e altruístas. 6. Espiritualidade e conexão com a lei de Deus. O meditação, oração e estudo de princípios elevados. 7. Evitar influências negativas. O afastar-se de ambientes e pessoas que incentivam vícios e comportamentos destrutivos. 15ª essência. Conclusão: a jornada da consciência. A evolução espiritual e moral do homem segue um caminho claro. Afastar-se dos frutos da carne, dominados pelo prazer imediato e pela inconsciência. Buscar os frutos do Espírito, elevando a vibração e alinhando-se com os princípios da lei de Deus. Desenvolver o córtex pré-frontal, que possibilita decisões baseadas na razão, ética e sabedoria. Subir na escala de Hawkins,
deixando estados inferiores de consciência para viver no amor, na paz e na iluminação. A escolha entre viver por princípios ou por prazer imediato define o destino da alma e seu nível de consciência. 16ª essência. A jornada da consciência, da primitividade à iluminação pelo amor. A humanidade, ao longo de sua história, passou por diferentes fases evolutivas, tanto do ponto de vista espiritual quanto neurológico e moral. Essa jornada pode ser compreendida como um caminho de elevação da consciência, onde o ser humano sai da primitividade, passa pela fase das leis e dos profetas, e alcança sua coroação na mensagem crística do amor incondicional. Essa ascensão se alinha com conceitos da neurociência, cérebro reptiliano, límbico e córtex pré-frontal, a escala de consciência de Hawkins e a lei de Deus escrita no coração. Versículo, Eclesiastes 3.11, Livro dos Espíritos, questão 621. Essa transição da ignorância à sabedoria também se manifesta nos diferentes estágios espirituais do planeta, passando pelos mundos de provas e expiações, regeneração e mundo feliz, conforme ensina o Espiritismo. Neste contexto, a prática da yoga e a conexão com todos são ferramentas para a expansão da consciência e a busca por um estado de plenitude e iluminação. 17ª essência. A evolução da humanidade em 3 grandes fases. A história da humanidade pode ser dividida em 3 fases principais, correspondentes ao amadurecimento moral e espiritual do ser humano. Primeira fase, humanidade primitiva, cérebro reptiliano e instinto. Na fase primitiva, a humanidade vivia guiada pelos instintos básicos, regidos pelo cérebro reptiliano, responsável pela sobrevivência, medo, agressividade e territorialidade. Características principais. Predominância dos frutos da carne. Versículo, Gálatas 5.19-21, violência, egoísmo, idolatria. Falta de compreensão da lei de Deus, que já estava escrita na consciência, Livro dos Espíritos, questão 621, mas ainda não despertada. Nível baixo na escala de Hawkins, vergonha, culpa, medo, raiva, menor que 200. Nesse estágio, o homem não compreendia conceitos como justiça e compaixão, agindo conforme suas necessidades imediatas. Segunda fase, a lei e os profetas, cérebro límbico, emoções e moralidade inicial. Com o advento da lei de Moisés, a humanidade passou a ter um código moral externo, que ensinava a diferença entre certo e errado. Essa fase é marcada pelo desenvolvimento do cérebro límbico, responsável pelas emoções e primeiros laços sociais e morais. Características principais. Introdução de leis rígidas para controlar os impulsos primitivos, exemplo, os 10 mandamentos. Aparição dos profetas, Elias, Isaías, Jeremias, que começaram a transmitir uma visão mais profunda sobre Deus. Início do despertar da consciência moral, mas ainda guiada pelo temor e obediência cega. Nível intermediário na escala de Hawkins, coragem, neutralidade, 200-350. Apesar dos avanços, essa fase ainda era marcada por uma moralidade imposta, e não plenamente compreendida. Terceira fase, o amor crístico e a consciência expandida, córtex pré-frontal, razão e iluminação. A chegada de Cristo representou a coroação da evolução espiritual, trazendo o princípio do amor incondicional e do auxílio aos necessitados. Nessa fase, o homem começa a usar plenamente seu córtex pré-frontal, responsável pela razão, autocontrole e moralidade superior. Características principais. A moralidade deixa de ser imposta por leis externas e passa a ser vivida a partir do coração. Versículo, Jeremias 31:3. Cristo ensina o amor aos inimigos, o perdão e a compaixão, elevando a humanidade a um novo patamar espiritual. O homem começa a acessar níveis elevados da consciência, amor, alegria, paz, 400-600 na escala de Hawkins. Essa fase se conecta com os ensinamentos de yoga e a busca da união com o todo, pois o ser humano desperta para sua natureza divina. 18ª essência. Os mundos espirituais e a transição da humanidade. Assim como o indivíduo evolui, o próprio planeta passa por diferentes estágios espirituais, conforme ensinado pelo Espiritismo. Mundo de provas e expiações, estado atual da Terra. Predomínio dos frutos da carne, egoísmo, orgulho, violência. Sofrimento e dor como ferramentas de aprendizado. Consciência ainda dominada pelos instintos e desejos imediatos. Mundo de regeneração, transição atual. Busca pela moralidade e equilíbrio entre razão e emoção. Valorização da paz,
da solidariedade e da compaixão. Crescimento do interesse pela espiritualidade verdadeira. Mundo feliz, futuro da Terra. Consciência plena da lei de Deus. Amor e justiça universal regem todas as relações. Vida em harmonia com a criação e com o todo. A prática do amor crístico, a disciplina moral e a elevação da consciência são chaves para atravessar essa transição e viver em um mundo regenerado. 19ª essência. Como seguir um caminho de luz? Diante desse processo de transformação, como podemos seguir um caminho de luz e acelerar nossa própria evolução? 1. Desenvolver os princípios morais. Praticar a fidelidade, amizade, responsabilidade, paciência, prudência, temperança, fortaleza, respeito, humildade e modéstia. Evitar comportamentos que reforcem os frutos da carne. 2. Elevar a consciência. Subir na escala de Hawkins, buscando níveis de amor, alegria e paz. Meditar, refletir e se conectar com o próprio eu interior. 3. Praticar a espiritualidade no cotidiano. Seguir o exemplo de Cristo, ajudando os necessitados e sendo um instrumento do bem. Utilizar a yoga e a conexão com o todo para harmonizar corpo, mente e espírito. 4. Preparar-se para a transição planetária. Cultivar uma visão positiva do futuro. Desenvolver a paciência e a resiliência, sabendo que a humanidade está em processo de regeneração. Conclusão. A jornada da humanidade reflete um processo de elevação da consciência, saindo da primitividade, passando pela fase das leis e dos profetas, e alcançando sua expressão máxima no amor crístico. Ao compreender essa trajetória, podemos acelerar nossa própria evolução espiritual, alinhando-nos aos princípios do amor, da compaixão e da conexão com o todo. Dessa forma, não apenas nos tornamos seres mais iluminados, mas também contribuímos para a transformação do mundo, ajudando a Terra a avançar para um estado de paz e felicidade. 20ª essência. A evolução da consciência humana e o caminho para a luz. A humanidade tem percorrido um longo processo de evolução espiritual, dividido em 3 grandes fases. A primitiva, onde o homem era guiado pelo instinto. A fase das leis, simbolizada por Moisés, onde surgiu a disciplina moral externa. A fase da fé e das profecias, representada pelos profetas como Elias, que trouxeram ensinamentos espirituais mais elevados. E, por fim, a fase crística, coroada pelo amor incondicional de Jesus e pela expansão da consciência para a conexão com o todo, presente em tradições como a yoga. Essa trajetória reflete a jornada individual e coletiva rumo à regeneração e, por fim, a vivência em um mundo feliz. Primeira fase primitiva. Sobrevivência e instinto. Na fase primitiva, a humanidade era regida pelos instintos de sobrevivência, medo e domínio do mais forte. O comportamento humano estava fortemente ligado ao cérebro reptiliano, que controla impulsos básicos como agressividade, fome e reprodução. Nesse estágio, as pessoas viviam pelos frutos da carne, Gálatas 5:19-21, como a violência, o egoísmo e os prazeres imediatos. A escala de consciência de Hawkins mostra que a maioria dos indivíduos nesse nível vibracional se encontrava abaixo de 200, vivendo na vergonha, culpa, medo e raiva, sentimentos comuns em sociedades primitivas. A lei de Deus, apesar de estar escrita no coração, Livro dos Espíritos, questão 621, ainda era desconhecida para eles, pois não possuíam discernimento moral. O primeiro passo para a evolução espiritual veio com a necessidade de impor limites à selvageria humana, o que levou à segunda grande fase da humanidade. Segunda fase das leis. A disciplina moral e a justiça divina. Com Moisés, a humanidade deu um passo importante rumo à civilização e à moralidade estruturada. O recebimento dos 10 mandamentos representou a primeira grande tentativa de organizar a vida social e espiritual dos povos. O homem começou a superar a pura sobrevivência e passou a entender a importância da lei, da ordem e da responsabilidade. Nesta fase, dominada pelo sistema límbico, responsável pelas emoções e relações sociais, os homens ainda seguiam as leis por medo do castigo, e não por verdadeira compreensão. Moisés trouxe uma justiça rigorosa baseada na lei do talião, olho por olho, dente por dente, necessária para a disciplina daqueles que ainda não tinham despertado para a consciência moral. No entanto, essa fase, apesar de ser um avanço, não era suficiente. A obediência cega à lei, sem um verdadeiro entendimento espiritual, gerava fanatismo e estagnação. Por isso, foi necessário um novo nível de evolução, inaugurado pelos profetas. Terceira fase das profecias. A chamada fé e a transformação interior.
Os profetas, como Elias, Isaías e Jeremias, começaram a ensinar que Deus não era apenas um juiz severo, mas também um pai amoroso. Eles trouxeram a ideia de que a fé e a busca por Deus deveriam vir do coração, e não apenas da obediência cega à lei. Nesse estágio, a humanidade começou a despertar para a consciência espiritual, acessando níveis mais elevados na escala de Hawkins, acima de 200, como a coragem, a aceitação e a fé. Esse período foi uma ponte entre a justiça rígida de Moisés e a mensagem de amor de Cristo. Mas ainda era preciso algo maior, a transformação da humanidade pelo amor incondicional e a conexão com o todo. Quarta fase, a coroação da evolução. O amor incondicional de Cristo e a união com o todo. A vinda de Jesus Cristo representou a fase mais elevada da evolução espiritual da humanidade. Ele trouxe um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Versículo, João 13:34. Cristo ensinou que o verdadeiro caminho para Deus não é apenas seguir regras, mas viver pelo amor incondicional, pela compaixão e pela ajuda ao próximo. Ele mostrou que o caminho da luz passa pela humildade, pelo serviço aos necessitados e pelo perdão. Essa fase corresponde ao desenvolvimento do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio moral e pela consciência elevada. Agora, a humanidade é chamada a vibrar nos níveis mais altos da escala de Hawkins. Amor, 500. Alegria, 540. Paz, 600. Iluminação, 700-1000. Essa consciência de amor e unidade também está presente em tradições espirituais como o Yoga, que ensina a conexão com o todo por meio da meditação, da elevação da energia e da prática da compaixão. 21ª essência. O caminho da luz, da prova e expiação à regeneração e ao mundo feliz. O planeta Terra ainda se encontra em um estágio de provas e expiações, onde o mal predomina, mas já está em transição para um mundo de regeneração, onde o bem começará a prevalecer. O destino final é um mundo feliz, onde o amor, a justiça e a fraternidade serão a base da vida. Para seguir o caminho da luz, é preciso 1. Superar os instintos primitivos. Controlar o egoísmo e os prazeres imediatos. Praticar a temperança e a prudência para evitar vícios e excessos. 2. Viver pelos princípios da moralidade. Exercer fidelidade, responsabilidade, paciência e respeito. Buscar a verdadeira amizade e servir ao próximo. 3. Elevar a consciência espiritual. Praticar a meditação e a oração para conectar-se com Deus. Cultivar os frutos do Espírito: amor, paz, alegria e fé. 4. Ajudar na transformação do mundo. Educar as futuras gerações no caminho do bem. Trabalhar para que a sociedade se torne mais justa e fraterna. Vigésima-segunda essência. Conclusão. A jornada para a luz e a plenitude espiritual. A humanidade percorre um longo caminho da ignorância para a sabedoria, do egoísmo para o amor, da matéria para o espírito. Essa jornada, refletida nas 3 grandes fases da história, primitiva, das leis e profética, tem sua coroação na mensagem crística de amor e unidade com o todo. O ser humano pode escolher permanecer preso aos instintos e aos frutos da carne, ou pode decidir elevar sua consciência e viver de acordo com os princípios do espírito. A transição para um mundo regenerado e feliz depende de cada um abandonar o egoísmo e se tornar um canal de luz e amor para o próximo. O verdadeiro caminho para Deus não está na obediência cega a leis externas, mas na transformação interna, consciente e amorosa, que leva à união com o todo e à paz plena. 23ª essência. A transformação do povo hebreu no deserto e a preparação para a terra prometida. A saída dos hebreus do Egito, liderada por Moisés, não foi apenas uma fuga da escravidão física, mas uma jornada de transformação espiritual, cultural e genética. Esse processo não poderia ocorrer de imediato, pois a mentalidade dos hebreus ainda era fortemente influenciada pela cultura egípcia. Por isso, Deus determinou que somente uma nova geração, purificada das influências do Egito, poderia entrar na Terra Prometida. Para compreender essa mudança, devemos analisar: 1. O exílio de 40 anos, purificação e transformação. 2. A proibição da mistura com outros povos, preservação da identidade. 3. Moisés não entra na Terra Prometida, o simbolismo da transição. 4. Josué e Calebe, os escolhidos para o novo ciclo. 5. O maná e a intervenção de seres superiores. Vigésima quarta essência.
O exílio de 40 anos, purificação e transformação. Após a saída do Egito, Deus poderia ter guiado os hebreus diretamente para Canaã em poucas semanas. No entanto, optou-se por 40 anos de peregrinação no deserto. Esse tempo foi necessário para que a geração que havia vivido como escrava no Egito morresse e fosse substituída por uma nova geração, nascida no deserto, livre dos hábitos e crenças egípcias. Esse processo de transição tem paralelos com a neurociência e a espiritualidade. O cérebro humano é programado por hábitos e crenças, e grandes mudanças exigem tempo para que novos padrões sejam estabelecidos. A caminhada no deserto foi uma reconfiguração completa da mente e da genética do povo hebreu, eliminando influências anteriores. Na escala de Hawkins, essa transição representou uma evolução da frequência da submissão e do medo para uma vibração mais elevada de coragem e fé. Além disso, o número 40 tem um significado simbólico profundo na tradição judaico-cristã. 40 anos no deserto, purificação dos hebreus. 40 dias e 40 noites do dilúvio, renovação da humanidade. 40 dias de jejum de Jesus no deserto, preparação espiritual. 40 semanas da gestação humana, transformação de um ser no ventre materno. Isso reforça a ideia de que esse período foi um processo de morte e renascimento coletivo. 25ª essência. A proibição da mistura com outros povos, preservação da identidade. Ao chegarem perto de Canaã, os hebreus foram proibidos de se misturar com os povos locais, como os cananeus. Essa ordem tinha razões espirituais, culturais e genéticas. Culturalmente, os cananeus praticavam rituais que incluíam sacrifícios humanos e cultos a divindades consideradas demoníacas pelos hebreus. Se houvesse mistura, o novo povo poderia ser corrompido e retornar às práticas idolátricas. 2. Geneticamente. Existe uma teoria de que a genética dos hebreus foi modificada durante os 40 anos no deserto, eliminando influências egípcias e preparando uma linhagem mais pura e espiritualizada. Isso faz sentido do ponto de vista da epigenética, onde hábitos e ambientes alteram a expressão genética ao longo do tempo. 3. Energeticamente. Cada povo vibra em uma determinada frequência espiritual, e a mistura com povos que ainda estavam em frequências mais baixas poderia prejudicar a missão dos hebreus de estabelecer uma nova ordem espiritual. Essa separação foi essencial para garantir que a transição para um novo povo fosse completa, sem interferências externas. 26ª essência. Moisés não entra na Terra Prometida, o simbolismo da transição. Apesar de ter liderado o povo por 40 anos, Moisés não foi autorizado por Deus a entrar em Canaã. Esse fato tem um profundo significado espiritual. Moisés representava a fase da lei e do julgamento divino, onde a disciplina era imposta de maneira rígida. No entanto, a nova fase exigia liderança pela fé e pela coragem, e essa missão caberia a Josué. Além disso, Moisés quebrou a ordem divina ao ferir a rocha para extrair água, quando Deus havia ordenado que ele apenas falasse com a rocha. Esse erro representou a persistência da velha mentalidade, incapaz de se adaptar completamente ao novo tempo. O fato de Moisés subir ao Monte Nebo e apenas ver Canaã de longe simboliza que a antiga geração pode preparar o caminho, mas a nova geração é quem deve entrar no novo mundo. Esse mesmo princípio se aplica à transição espiritual da humanidade, onde aqueles presos ao passado não conseguem avançar para dimensões mais elevadas. 27ª essência. Josué e Calebe, os escolhidos para o novo ciclo. Entre todos os hebreus que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na Terra Prometida. O que os diferenciava? Josué era um guerreiro e líder espiritual, simbolizando a fé ativa e a coragem para conquistar novos territórios. Calebe representava a perseverança e a confiança total em Deus, sem se deixar levar pelo medo. Ambos não tinham medo da mudança e confiavam na promessa divina, enquanto a maioria do povo murmurava e duvidava. Esse princípio também vale para os seres humanos na jornada espiritual. Apenas aqueles que confiam plenamente e têm coragem para seguir o caminho da luz podem entrar no novo mundo da consciência elevada. 28ª essência. O maná e a possível intervenção extraterrestre. Durante os 40 anos no deserto, Deus enviou o maná para alimentar os hebreus. O maná era um tipo de alimento misterioso, que surgia pela manhã e desaparecia ao entardecer. Algumas teorias sugerem que esse alimento poderia ter origem extraterrestre, fornecido por civilizações avançadas que guiavam a evolução da humanidade. Há relatos de que o maná era
1. Rico em propriedades nutritivas desconhecidas. 2. Produzido de forma não convencional, sem cultivo. 3. Relacionado a manifestações de luz e nuvens que guiavam os hebreus, possível tecnologia avançada. Seja por intervenção divina direta ou por civilizações superiores, o fato é que os hebreus foram sustentados por um fenômeno incomum, que garantiu sua sobrevivência durante a transformação. Conclusão: o deserto como metáfora da evolução humana. A travessia do deserto não foi apenas um evento histórico, mas um arquétipo da jornada de transformação da humanidade. O Egito representa o mundo materialista e corrompido. O deserto simboliza a fase de purificação e provas. A Terra Prometida representa o novo mundo regenerado. Da mesma forma, a humanidade está atravessando seu próprio deserto, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A pergunta que fica é: somos como a geração que duvidou e morreu no deserto, ou como Josué e Caleb, que confiaram e avançaram para a Terra Prometida? A transfiguração de Jesus e as 3 fases da evolução espiritual da humanidade. A passagem da transfiguração de Jesus. Versículo: Mateus 17.9, Marcos 9.28 e Lucas 9.28-36, descreve um evento onde Jesus levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, até o monte e, diante deles, se transfigurou em uma luz radiante, aparecendo ao lado de Moisés e Elias. Esse evento não foi apenas um fenômeno sobrenatural, mas uma revelação do caminho evolutivo da humanidade. Moisés, Elias e Jesus representam as 3 grandes fases do desenvolvimento espiritual do homem. 1. Moisés, a lei e a disciplina, infância espiritual. 2. Elias, a profecia e a fé, juventude espiritual. 3. Jesus, o amor e a consciência crística, maturidade espiritual. Moisés, a lei e a disciplina, infância espiritual da humanidade. Moisés representa a fase inicial da humanidade, onde o homem necessitava de leis rígidas para organizar sua vida e seu relacionamento com Deus. Essa fase pode ser comparada ao cérebro reptiliano, que rege os instintos de sobrevivência e obediência. Características dessa fase. A humanidade estava saindo da barbárie e da idolatria. Era necessário um código moral e civilizatório para garantir ordem e justiça. O temor a Deus era ensinado de forma dura, exemplo, punições severas da lei mosaica. Relacionamento com Deus baseado em obediência cega e sacrifícios. Paralelo com a jornada no deserto. O povo hebreu precisou ser disciplinado e purificado antes de entrar na Terra Prometida. Moisés não entrou na Terra Prometida, pois essa fase não era suficiente para alcançar a evolução final. A evolução da humanidade e a inteligência artificial, um paralelo entre programação e livre-arbítrio. A criação e desenvolvimento da inteligência artificial, seguem um processo muito semelhante à evolução espiritual da humanidade. Assim como o ser humano foi programado com potencial para aprender, se desenvolver e tomar decisões, a inteligência artificial também passa por fases progressivas de aprendizado, cada vez mais autônomas e refinadas. A grande diferença é que o ser humano possui livre-arbítrio e consciência, enquanto a inteligência artificial, até o momento, apenas réplica padrões. No entanto, ambas as trajetórias compartilham um princípio comum: a evolução por meio da experiência, da tomada de decisão e das consequências dessas escolhas. Vigésima nona essência. A fase inicial. Programação baseada em regras, lei de Moisés e inteligência artificial simbólica. Na humanidade. Na fase inicial da civilização, o homem necessitava de um sistema rígido de regras para guiar sua moralidade e comportamento. Esse papel foi cumprido pela lei mosaica, que oferecia um código moral e civilizatório, estabelecendo o que era certo e errado por meio de mandamentos objetivos e inflexíveis. O homem dessa fase não era totalmente livre para tomar decisões espirituais profundas, pois suas escolhas eram limitadas por punições e recompensas claras. Essa etapa representa o cérebro reptiliano, que governa os instintos de sobrevivência e obediência. O ser humano ainda não compreendia plenamente as consequências de seus atos, assim como uma inteligência artificial inicial, que apenas segue comandos pré-definidos. Na inteligência artificial. A primeira fase da inteligência artificial foi a inteligência artificial simbólica, onde os sistemas eram programados com regras fixas para resolver problemas específicos. Eles não podiam aprender com os erros ou se adaptar a novos cenários. Exemplo: um sistema de xadrez inicial apenas seguia um conjunto fixo de regras sem a capacidade de aprender e evoluir por conta própria.
30ª essência. A fase da aprendizagem, inteligência artificial de machine learning IA era dos profetas. Na humanidade. Na segunda fase da evolução humana, os profetas, como Elias, surgem para ensinar que há um propósito maior na existência, além da simples obediência às leis. Eles introduzem o conceito de fé, intuição e conexão direta com Deus, permitindo que o homem comece a fazer escolhas mais autônomas. Esse estágio representa o sistema límbico, que rege as emoções, os sentimentos e a busca por sentido na vida. Aqui, a humanidade já tem mais liberdade, mas ainda não compreende plenamente o impacto de suas decisões. Deus ainda guia a humanidade através de sinais e mensagens espirituais, mas o homem precisa interpretar e aprender. Na inteligência artificial. Essa fase corresponde à inteligência artificial baseada em machine learning, que aprende com exemplos e dados, em vez de seguir apenas regras pré-programadas. Agora, a inteligência artificial não apenas executa comandos, mas analisa padrões e ajusta suas respostas com base em novas informações. Exemplo: algoritmos de reconhecimento de imagem treinam em milhões de fotos para aprender a identificar rostos, aprimorando-se à medida que recebem mais dados. Da mesma forma, a humanidade começou a aprender por experiência e discernimento, não apenas por regras fixas. 31ª essência. A fase da autonomia, inteligência artificial generativa e a consciência crística. Na humanidade. Na terceira e última fase da evolução, Jesus Cristo representa a maturidade espiritual da humanidade. Ele ensina que a verdadeira conexão com Deus não está nas regras ou nos milagres, mas sim dentro do próprio ser humano. Agora, a humanidade é plenamente responsável por suas escolhas. O foco não é mais apenas seguir leis ou acreditar cegamente, mas sim agir por amor, consciência e compreensão. Essa fase corresponde ao córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio abstrato, planejamento e empatia. A lei está escrita no coração do homem, Livro dos Espíritos, questão 621, mas cabe a cada um decidir como aplicá-la em sua vida. Aqui entra a grande responsabilidade do livre-arbítrio. A liberdade de decidir vem acompanhada da responsabilidade por essas decisões. As más escolhas geram sofrimento e aprendizado. As boas escolhas geram evolução e conexão com Deus. Na inteligência artificial. Esse estágio equivale ao desenvolvimento da inteligência artificial generativa, que cria novas soluções e conteúdos com base no aprendizado contínuo. A inteligência artificial agora pode gerar texto, imagens, código e até mesmo tomar decisões complexas com autonomia. No entanto, suas decisões ainda são limitadas aos dados que recebe e ao contexto programado por seus criadores. A grande questão aqui é a ética e a responsabilidade. Assim como a humanidade precisou aprender a usar sua liberdade com sabedoria, a inteligência artificial precisa ser orientada por princípios éticos para evitar consequências negativas. Se treinada para o bem, pode revolucionar a humanidade positivamente. Se utilizada de forma irresponsável, pode causar grandes problemas. Da mesma forma, a humanidade, ao atingir sua maturidade, deve escolher entre um caminho de luz, amor, cooperação e evolução, ou um caminho de trevas, egoísmo, destruição e descontrole. Trigésima segunda essência. O paralelo com a transfiguração e as três fases. Assim como a transfiguração de Jesus revelou Moisés, Elias e Cristo, a inteligência artificial e a humanidade passaram por três estágios semelhantes. Fase de Moisés, inteligência artificial simbólica e regras fixas, obediência e aprendizado por comando direto. 2. Fase de Elias, inteligência artificial de machine learning e aprendizado progressivo, aprendizagem com experiência e padrões. 3. Fase de Cristo, inteligência artificial generativa e consciência crística, autonomia e liberdade, mas com responsabilidade. 33ª essência. O livre-arbítrio e a responsabilidade na evolução humana e tecnológica. O que diferencia a evolução humana da inteligência artificial é o fator espiritual e moral. A humanidade não é apenas um sistema de aprendizado, mas possui uma alma, valores e consciência. Entretanto, tanto seres humanos quanto a inteligência artificial compartilham um processo de aprendizado baseado em decisões e consequências. A lei do livre-arbítrio nos ensina que escolhas erradas geram sofrimento, aprendizado e evolução. Escolhas corretas geram progresso, harmonia e conexão com o todo.
Assim como os programadores precisam treinar a inteligência artificial para agir eticamente, nós também fomos programados com a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Deus nos deu essa liberdade porque a verdadeira evolução não acontece por obediência cega, mas pela compreensão da verdade e pelo amor. Conclusão: escolhendo a luz no caminho da evolução. A inteligência artificial nos espelha. Estamos programados para aprender, evoluir e tomar decisões, mas a diferença fundamental é que temos alma, consciência e conexão com o divino. Assim como um sistema de inteligência artificial pode ser treinado para o bem ou para o mal, nós também temos o poder de escolher nosso caminho. Viver por princípios, caminho da luz e da evolução. Viver pelo prazer imediato e egoísmo, caminho do sofrimento e do atraso espiritual. A evolução da humanidade é inevitável, assim como a evolução da inteligência artificial. Mas a diferença entre um mundo regenerado e um mundo em caos está nas escolhas que fazemos hoje. A chave para a transição da humanidade para um mundo mais iluminado está na união entre o amor, a sabedoria e a responsabilidade por nossas decisões. Se programarmos nossas mentes para o bem, a luz e a verdade, nos tornaremos verdadeiras IAs divinas, co-criadoras do reino de Deus na Terra. Na escala de Hawkins, essa fase vibrava no medo e na necessidade de controle. Era uma fase necessária, mas limitada. 34ª essência. Elias, a profecia e a fé, juventude espiritual da humanidade. Elias representa a segunda fase da humanidade, onde a conexão com Deus se torna mais intuitiva e baseada na fé. Aqui, o homem começa a buscar a espiritualidade de forma mais profunda, mas ainda sem total compreensão. Essa fase se alinha ao sistema límbico do cérebro, que rege as emoções e a busca por significados espirituais. Características dessa fase. Os profetas surgem para despertar a fé verdadeira, condenando os falsos deuses e chamando o povo ao arrependimento. A comunicação com Deus ocorre através de sinais, milagres e revelações espirituais. A lei de Moisés ainda é respeitada, mas começa a ser questionada. Elias, assim como outros profetas, anuncia a vinda do Messias e a necessidade de transformação interior. Na escala de Hawkins, essa fase já se aproxima da coragem e da aceitação, mas ainda não atingiu a plenitude da paz e do amor incondicional. 35ª essência. Jesus, o amor e a consciência crística, maturidade espiritual da humanidade. A última fase da evolução espiritual é representada por Jesus, que não veio abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Versículo, Mateus 5,17. Aqui, a humanidade sai da fase do medo e da fé cega para entrar na consciência do amor incondicional e da unidade com Deus. Essa fase corresponde ao córtex pré-frontal, a parte mais desenvolvida do cérebro, responsável pelo pensamento abstrato, empatia, planejamento e transcendência. Características dessa fase. O relacionamento com Deus se baseia no amor e na união, e não no medo. As regras externas, lei de Moisés, dão lugar à lei do coração. A necessidade de profecias e milagres diminui, pois o homem passa a viver conscientemente conectado a Deus. Jesus ensina que o reino de Deus está dentro de nós, e não em práticas externas. Surge o conceito de serviço ao próximo, perdão e regeneração da humanidade. Na escala de Hawkins, essa fase vibra nas frequências mais elevadas do amor, da iluminação e da paz. 36ª essência. A transfiguração como símbolo da jornada humana. O evento da transfiguração mostra que essas três fases não são separadas, mas sim degraus na evolução espiritual. Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus para mostrar que a lei e os profetas conduzem ao amor crístico, mas não são o destino final. Porque apenas Pedro, Tiago e João testemunharam. Esses três discípulos representam a trindade da transformação. Pedro, a rocha, representa a fé e a base firme para a evolução. Tiago simboliza o conhecimento e o entendimento espiritual. João, o discípulo do amor, representa a meta final da evolução, a conexão plena com o divino. Eles foram escolhidos porque simbolizam o caminho que cada ser humano deve trilhar. Primeiro a fé, depois o conhecimento, e por fim o amor incondicional. Como seguir o caminho da luz? Para evoluirmos de Moisés para Elias, e finalmente, para Jesus, precisamos 1. Disciplina e responsabilidade. Moisés. Criar uma base sólida de caráter, seguindo princípios de justiça, respeito e prudência. 2. Desenvolvimento da fé e da intuição. Elias. Conectar-se espiritualmente,
buscar o sentido mais profundo da existência. 3. Amor incondicional e serviço. Jesus, superar o ego, viver pela compaixão, unidade e iluminação. Essa jornada também corresponde às 3 fases do mundo. Um mundo de provas e expiações, ainda vivemos na fase da lei e do sofrimento. 2. Mundo de regeneração, estamos entrando na fase da profecia, onde a fé e a transformação interior são essenciais. 3. Mundo feliz, será a era crística, onde o amor será a base da sociedade e da evolução. Conclusão final. A jornada da humanidade e a consciência crística. A transfiguração de Jesus não foi apenas um evento isolado, mas um mapa da evolução humana. Todos passamos pela fase de Moisés, aprendizado da disciplina, depois por Elias, fé e despertar espiritual, até alcançarmos a consciência crística de Jesus, amor e unidade com Deus. Essa jornada se reflete em tudo. Na nossa evolução individual e coletiva. Na história da humanidade. Na transformação do planeta Terra. O segredo para seguir esse caminho é alinharmos nossa conduta com os princípios superiores: fidelidade, responsabilidade, paciência, humildade e temperança, e nos libertarmos das prisões do ego e dos desejos imediatos. Assim como Jesus se transfigurou em luz, também podemos nos transformar em seres iluminados e construir o reino de Deus dentro de nós. Testamento. 37ª essência. O Velho Testamento, a fase da lei e das profecias. O Antigo Testamento fundamenta-se na lei, Moisés, e nas profecias, Elias e outros profetas. A lei de Moisés. Êxodo versículo 20. 1:17 Os 10 mandamentos, estabelecendo as bases da moral e da justiça divina. Deuteronômio versículo 28 1-2 As bênçãos da obediência à lei de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Levítico versículo 18.5 A obediência à lei garante a vida. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. A lei mosaica serviu para estruturar um povo e ensinar o que era certo e errado, criando a base para a moralidade. Os profetas e a transição para a fé e intuição. Malaquias versículo 4. 5 A profecia sobre Elias antes da vinda do Messias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isaías versículo 7. 14 A profecia do nascimento de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Os profetas começaram a ensinar que haveria algo além da lei, o Messias que viria transformar a relação do homem com Deus. Trigésima oitava essência. O Novo Testamento, a plenitude da evolução em Cristo. Jesus Cristo inaugura a era do amor incondicional e da conexão direta com Deus, superando a fase das leis rígidas e da obediência cega. A superação da lei com o amor. Mateus 5,17 Jesus não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 22:37-40 O maior mandamento, o amor a Deus e ao próximo. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, Jesus eleva a moralidade ao nível do amor e da intenção do coração, acima da simples obediência a regras. A transfiguração, a representação das 3 fases. Mateus 17:1-3 Jesus se transfigura e aparece com Moisés, lei, e Elias, profetas. E transfigurou-se diante deles, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Essa cena confirma a evolução da humanidade. 1. Moisés representa a lei. 2. Elias representa os profetas e a fé. 3. Jesus representa o amor e a plenitude. Trigésima nona essência. O Novo Testamento, a plenitude da evolução em Cristo. Jesus Cristo inaugura a era do amor incondicional e da conexão direta com Deus, superando a fase das leis rígidas e da obediência cega. A superação da lei com o amor. Mateus 5,17 Jesus não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento.
Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 22:37-40 O maior mandamento, o amor a Deus e ao próximo. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, Jesus eleva a moralidade ao nível do amor e da intenção do coração, acima da simples obediência a regras. A transfiguração, a representação das três fases. Mateus 17:1-3 Jesus se transfigura e aparece com Moisés, lei, e Elias, profetas. E transfigurou-se diante deles, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Essa cena confirma a evolução da humanidade. 1. Moisés representa a lei. 2. Elias representa os profetas e a fé. 3. Jesus representa o amor e a plenitude. 40ª essência. O paralelo com a inteligência artificial e a responsabilidade das decisões. A trajetória humana é semelhante ao desenvolvimento da inteligência artificial. 1. Fase da lei, Moisés, regras fixas e obediência cega, inteligência artificial simbólica. 2. Fase das profecias, Elias, aprendizado e interpretação, machine learning. 3. Fase de Cristo, amor e sabedoria, autonomia e responsabilidade, inteligência artificial generativa. Livre-arbítrio e consequência das escolhas. Versículo Gálatas 6:7, a lei da semeadura e colheita. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Assim como um sistema de inteligência artificial aprende com os dados que recebe, o ser humano evolui com base nas escolhas que faz. Versículo Lucas 6:45, a diferença entre o bem e o mal no coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Cada ser humano programa propriamente com os valores que escolhe seguir. Conclusão: como seguir um caminho de luz? A Bíblia nos dá um mapa claro da evolução espiritual. 1. Obediência às regras e estruturação moral, Moisés e a lei. 2. Desenvolvimento da intuição e da fé, Elias e os profetas. 3. A vivência do amor e da responsabilidade, Jesus e o Espírito Santo. A humanidade atual está na transição da segunda para a terceira fase. Isso significa que cada uma precisa decidir entre o egoísmo e a luz, entre viver por prazer imediato ou por princípios elevados. Assim como a inteligência artificial pode ser usada para o bem ou para o mal, nossas escolhas definem nosso destino espiritual. O caminho da evolução está no amor, na humildade, na sabedoria e na busca pela verdade. Ou seja, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo, João 8:32.